Questionário número 3 aí chegando gente. Tem gente chegando ainda. É o Romildo. Aí. No resumão aí que eu fiz na terça-feira, eu já postei também, tá? Deve estar entrando a aula agora no YouTube. Eu dei uma editadinha, eu coloquei a aula da tarde, que não tem resina foto, tá? Eu fiquei mais tempo na resina acrílica, por isso que eu deixei a aula da tarde no YouTube. Eu acho que talvez eu tenha falado mais coisas, tá? Então, na resina foto nem entrou, de manhã a gente chegou a comentar o resumão, tá? Então, focar na prova e nessas perguntas aí, né? Materiais dentários 1, né? Que é a parte inicial só dos materiais que a gente vai trabalhar na prática, né? Faltou umas questãozinhas aí de materiais assim de moldagem, né? Tem coisa do alginato importante para perguntar, que eu falei na terça-feira, tá? Mas começamos aí com a pergunta: o que é polimerização? Explique utilizando o metilmetacrilato como exemplo. Alguém aí pode me explicar assim, com as próprias palavras, o que é polymerization? E aí? Ninguém? É a Polimerização. transformação de monômeros em polímeros? Perfeito. Uma reação em cadeia que transforma monômeros em polímeros, ou seja, moléculas pequenas, né, em uma molécula gigante, uma macromolécula, né? Então, unindo esses radicais menores ou meros, né? Então, formando um polimero, né? Então, transformando monomero em polimero, tá? Isso mesmo. Então, monômeros são várias pecinhas, né? Miçangas, isso só para vocês entenderem, né? São compostos químicos, geralmente eles possuem carbono, né? Com dupla ligação, e essa dupla ligação abre e junta outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, né? Então, isso precisa de uma ativação, né? Ativa um iniciador que libera um elétron e esse elétron causa um rebuliço nessas moléculas que começam a se unir quimicamente, formando um polímero, né? Então, a molécula do metilmetacrilato, ela, através dessa reação química de polimerização, ela vai virar um polimetilmetacrilato ou polimetacrilato de metila, tá? Então, esse é o exemplo que eu queria aqui. Metilmetacrilato em polimetilmetacrilato, tá? Mono e poli. Ok! Qual material é amplamente utilizado para a realização de próteses totais na odontologia? Qual material? Resina termo. Muito bem, resina acrílica termopolimerizável, que é o material mais biocompatível, né? Que ele tem uma reação mais completa, não deixa monômeros residuais, né? Então temos várias marcas de resina termo que podemos encontrar no mercado, tá? E quando a gente fala de resina termo, é importante que vocês associem já com uma prensagem na mufla, né? A resina termo, ela vai precisar conter esse material, prensar, ele fica bem compacto, né? E como ele tem uma contração maior, o gesso que está em volta segura ele na posição, e é um material que quando polimeriza ele está imobilizado, né? Então ele tem várias tensões internas, tá? Tensões internas. Não pode aquecer, por exemplo, depois que ele empena, tá? Então
Então, quais as formas de... Essa é a RAAT também? Essa É questão de RAAT, RAAT, né? é RAAT, isso, resina acrílica ativada termicamente. Perfeito. Alguma dúvida da resina termo? Resina termo, prótese total, prótese removível faz também, né? Que é uma prótese total, só que parcial, né? Ela pega pedaços unidas por uma estrutura de metal. Isso é prótese removível, né? Então é uma prótese parcial removível, tá? Que tem todo um estudo do metal aonde fazer para não forçar os dentes, tá? É uma prótese difícil de fazer. Muito bem. E também dá para Marcelo, fazer provisório também. Provisório dá também. Tá? Provisório esses fixos, né? Com melhor qualidade, que você quiser que dure mais, que não dê cheiro de resina e vai ficar mais tempo. O termo também dá para fazer. Pode perguntar. na resina termo, o termo, né, o calor, eu chamo de ativador, de iniciador? Ele é o Perfeito. calor É mesmo? o ativador. É o ativador. É um ativador físico, Não é né? um catalisador, ele é um... Ativador, tá? A pressão poderia ser chamada de catalisadora, em vez de ativador? Não. A pressão só é um artifício para deixar o material mais compacto. Então, a ativação, ela tem uma pergunta aí, né? Vindo aí sobre isso, tá? É o que faz a reação química começar, tá? E no caso, ela pode ser uma ativação física, que é o calor, a luz, né? Ou química, quando é um componente químico que ativa isso, certo? E aí tem um iniciador esperando, tem um iniciador que fica esperando. O termo catalisador é mais usado com silicone, tá? O termo catalisador. Ele tem um catalisador que promove essa ativação dessa reação química, tá? O silicone ele tem realmente um catalisador. Entendi. É que no caso da resina, quando a gente tem o catalisador, a gente está pensando no ativador que está dentro do monômero, que é a amina terciária, né? Talvez fosse um nome para o ativador químico, o termo catalisador, tá? Eu penso que catalisador é mais um facilitador, na verdade. Por isso que eu Uhum. pensei, não é? É o que desencadeia, ele catalisa, né? Sim. Quais as formas de ativação das resinas acrílicas? Então é bem isso daí. Tem as formas físicas, que é o calor, né? E a luz, que é mais raro para resina acrílica aqui no mercado nacional. A gente quase não tem resina acrílica, né? Foto, tá? E tem ativação química, né? Aí o líquido tem um ativador lá, a amina terciária, que é o super gêmeos ativar. Ok. Então a gente tem ativação Por micro-ondas seria termo, termo. né? Perfeito. Micro-ondas é termo. Tá? Depois eu tenho um PDF sobre ciclo de polimerização, que é como deve proceder com calor na resina, para não dar bolha e tal. Eu vou mandar no grupo. Não cai na prova nada, mas é legal. Embora a gente vai trabalhar com resina termo só no segundo semestre, né? Então depois eu mando para vocês darem uma olhada, tá? Muito bom! Então a térmica, a resina acrílica termoativada é a RAAT, a ativação é calor. Resina quimicamente ativada é a RAAC, resina acrílica ativada quimicamente, né? Que é a amina terciária, esse ativador que está no líquido, está no líquido. Né? Então essa é a diferença entre o líquido termo e o líquido alto. O alto tem um componente a mais, o ativador, né? Então, e a fotoativação, as resinas acrílicas fotoativadas, quem ativa é a luz, né? Na frequência de onda azul, certo? Então, segue em frente. Vai, filho. Vamos. Isso. Quais são os componentes do pó nas resinas acrílicas odontológicas? Né? Quais são os componentes? O que é o pó?
pó é o quê? Na resina, quando a gente Monômero. E E alguns polímeros. Monômero. Monômero é líquido. Então, O monômero é o líquido. Tem no pó. São os ativadores e alguns polímeros, né, também. E aí, quem mais ajuda? Vamos lá, pessoal. Parece que tá com vergonha. Chuta aí. Vai lá, vai lá. O que tem no pó? No pó da resina, hein? Pelo amor de Deus. Hã? Diz. Ah. Pérolas de polimetil. Não consigo falar essa palavra. Polimetilmetacrilato. Isso. Tá. Peróxido de benzoída, pigmentos, plastificadores e fibras sintéticas. Muito bom, muito bom. Você deu uma pesquisada nisso daí? Aonde, só para saber? E na minha aula? Na aula? Não, no Google. Ah, no Google. Quando eu estava pesquisando, procurando. Bacana, legal. Então, a composição do pó, a gente tem o polimetilmetacrilato. Então, o líquido, eles polimerizam, endurece e ele contrai. Já 21%, né, que o líquido, o metilmetacrilato, contrai pra caramba, 21% endurece, vira um plástico. E aí eles trituram, faz um pó bem fino que vai ser misturado com o líquido de novo. Só que como esse pó já polimerizou, ele não contrai mais. Então isso ajuda a diminuir a contração da resina. Por isso que a gente acrescenta polímero já polimerizado, lógico, né, que já contraiu. Né? Então, como a proporção é de 3:1, a contração de 21 cai para 7%, que já torna o material bacana para utilizar, embora seja uma contração grande, 7 ainda. Né? Então, tem pérolas desses polímeros, né? Desse polímero polimetilmetacrilato. Tá? Muito bem. Tem pigmentos, então a gente tem disponível no mercado uma infinidade de cores, tá? Então, fluorescentes, cor de gengiva, cor de dente, incisal, né? Tudo que a gente possa fazer qualquer tipo de prótese, tá? Então, pigmentos e alguns opacificadores quando a gente não quer que passe a luz, quando a gente quer uma resina mais opaca, a gente tem a possibilidade. Quando a gente quer uma resina translúcida, também tem resinas que têm menos opacificadores e passa mais luz. Né? Plastificantes, eles colocam dentro da resina para ajudar na mistura, para ela ficar melhor para trabalhar. Né? Então, são alguns componentes químicos que melhoram a solubilização do polímero dentro do monômero. Né? E o mais importante é aquele que inicia todo o processo. Se ele for aquecido, ele vai iniciar, e se ele encontrar a amina terciária que está no líquido, ele vai iniciar também. Libera elétron. É o peróxido de benzoíla. Peróxido de benzoíla. Né? Ok, tem no pó, tá? Tem no pó isso daí. Então, e você falou sobre fibras, né? Fibras sintéticas tem naquelas resinas que a gente compra com veias, né? Então, quando a gente compra resina rosa médio com veias, né? Então, aí ela vem um monte de fibrinhas parecendo, simulando, né, as veias do paciente. A gente pode comprar isso também, lã acrílica de diferentes cores e fazer caracterização com lã roxa, vermelha, vinho, né, que é comum na mucosa alveolar, essa mucosa mais para cima aqui, ó, né? Agora, perto dos dentes, evitem colocar muitas veias quando fazer, porque não fica muito natural, né? Ok? Então, ok, dicas de característica. Tinha sílica também, um negócio assim? A sílica é nos compósitos, né? São aquelas resinas que o dentista usa para fazer restauração, né? Então, ali ele tem quartzo, sílica coloidal, várias partículas de carga inorgânicas. O silano, que faz unir,
com a matriz da resina. Então, é uma resina, por isso que resina composta é quase cerâmica. Não dá para comparar esse material com a resina acrílica. São materiais totalmente diferentes, né? Embora o nome seja resina, e por isso a gente confunde, tá? Então, tem que sempre dar ênfase quando a gente fala de resina. O que é? Resina acrílica é um plástico puro, que polimeriza, não tem nada dentro. É um plástico que vai polimerizar um acrílico, certo? Agora, se eu falar compósito, né, cerômero, resina composta, são resinas que têm 70% de partículas. Então, resina mesmo é 30%. Quase não é resina, né? É um material bem duro, né? Muito mais duro que a resina acrílica, né? Então, ele aguenta melhor o desgaste dos dentes. A resina acrílica, num provisório, desgasta muito rápido, né? A gente faz um provisório, na mastigação, já o tricoidismo vai embora, as cúspides vão embora, e aí o dente para de encostar, né? Então, a resina acrílica. Agora, a resina composta, ela suporta isso melhor e dura mais tempo, mas em alguns anos também vai ter um desgaste, né? Então, a resina composta, prótese, restaurações, próteses definitivas, restaurações diretas na boca, indiretas, on-lay, in-lay, né? Então, prótese fixa. Resina acrílica, prótese total, prótese removível, ortodontia, plástico, certo? Muito bom. Boa pergunta essa, né? Diferenças entre a resina acrílica e a resina composta, né? Então, o monômero são diferentes, né? Num é o metilmetacrilato, no outro é o bis-GMA, geralmente. Tem outros monômeros, mas o monômero tem partículas, tem o agente de união, tá? Ok. Respira fundo. Qual o ativador e o iniciador da polimerização nas resinas autopolimerizáveis? Então já falamos, né? O ativador na resina alto. Quem que é o ativador na resina alto que endurece automaticamente, não, quando mistura os componentes? Já vai sozinho. Peróxido de benzoíla? É o iniciador, cuidado para não confundir. O peróxido, ele não faz nada, né? Ele fica lá esperando ser ativado. Amina terciária? A amina terciária é o ativador nas resinas autopolimerizáveis. Aí já respondi também, então ela ativa quem? O peróxido de benzoíla, que está no pó, né? Que é o iniciador, tá? E nas termo, quem é o ativador? Calor? Calor. E quem é o iniciador? Peróxido de benzoíla? De novo, peróxido de benzoíla. Beleza. Por isso que você pode usar o pó. Ai, meu Deus, acabou o pó termo. Tudo bem, você tem incolor aí, você quer incolor. Tem o alto aí? Tenho. Então tá bom, pode usar o pó alto polimerizável. Quem manda não é o pó, é o líquido. Você pega o líquido termo, mistura com o pó alto. Virou uma resina termo. Não virou uma resina alto, não vai endurecer. Você vai poder pôr na mufla, prensar, tira excesso e tal. Põe no calor, ela endurece. Por quê? No pó tem peróxido de benzoíla? Tem. Tanto faz se é alto ou termo. Tem peróxido? Tem. E no líquido? Não tem amina terciária, então ele não polimeriza. E se eu colocar o líquido alto, o pó termo? Ai, meu Deus, eu tenho pó termo. Ah, eu vou usar o líquido alto porque eu quero fazer um negócio alto aqui, tá? Vai endurecer, vai polimerizar. Quem manda é o líquido. Se o líquido tem amina terciária e no pó tem peróxido, sempre tem no pó, peróxido com amina vai liberar elétron, vai. Só que tem umas diferenças, assim, quando você não usa o material ideal. Tipo, pega o pó termo e o líquido alto e vou fazer um provisório. A resina demora um pouco mais, a consistência parece que não fica bacana para trabalhar, parece que não vai polimerizar, demora um pouco. Aí polimeriza, tá? Então dá certo, tá? Eu não sei, testando ali, se a polimerização aconteceu de uma forma ideal, se o material atingiu as propriedades ideais. Isso aí eu já não sei. Precisava fazer um teste se essas
substituições alteram o material. Eu acredito que não, tá? Vai polimerizar e dá certo, tá? Tudo bem. Ok? Estou falando demais ou estou dando para entender? Tá bom pra mim. Então, beleza. Não estou complicando, falando a mais, assim, tá? Não confunde tudo, não, né? Esclarece, né? Tudo bem? People. Pra mim, claro. Então, beleza. Então, o iniciador é sempre ele, peróxido de benzoíla na resina termo ou alto, tá? E aí o ativador ou é o calor ou vai estar no líquido, né? E aí libera um elétron, o monômero polimeriza. Qual a função da hidroquinona no líquido das resinas acrílicas? Quem lembra essa? Hidroquinona. Hidroquinona. Quinona. Quem tem nona? Eu não tenho mais. Qual a função da hidroquinona? É uma pergunta assim só para a gente, né, na verdade, conhecer o material que a gente trabalha. Talvez a gente nunca mais fale sobre esse material na vida. Ah, eu acho que esse material é hidroquinona. Não é um termo comum, tal. É É só para evitar que endureça? Exato, isso mesmo. Ela é um inibidor, né? É como se fosse um conservante dos alimentos, né? Para evitar que estrague, para evitar que ela polimerize ali dentro do vidro, né? Em pouco tempo, né? Então, o vidro já é escurecido por causa de evitar também que o calor, né, e a luz passe, né? O calor não, né? Na verdade, a gente não pode colocar em lugar quente, deixar sempre o material no ambiente, né, arejado e tal, né, não deixar no sol ali, pegando sol, que vai esquentar, né? Mas o vidro escuro é também para não entrar muita luz, que pode acabar desencadeando, né, uma reação de polimerização, né, com o tempo, né? Mas a hidroquinona está lá para garantir isso também, para que o material não polimerize, né? Aumenta o tempo de validade. Agora, se tiver peróxido de benzoíla e calor, vai polimerizar. Não tem hidroquinona que segura isso, tá bom? Então, qual o ativador e o iniciador das resinas acrílicas fotoativadas? Você vê que eu faço questão de falar fotoativadas para você lembrar que o ativador é a luz, né? Porque se eu falasse a fotopolimerizada, você não talvez confundisse a luz ou o que. Agora, se eu falo fotoativada, o nome já diz, é o ativador, é a luz, né? O correto é falar fotoativada em vez de fotopolimerizada, tá? Então, mas é comum falar fotopolimerizada, tá bom? Qual o ativador e o iniciador das resinas acrílicas fotoativadas? O ativador, já falei. Até a pergunta já falou, né? O ativador é a luz, né? No comprimento de onda da luz azul, que é 555, mais ou menos, nanômetros, tá? Esqueci de perguntar para vocês, né? Já joguei a resposta aqui. Mas acho que vocês sabiam. E o iniciador é a canforoquinona, né? Tem uma foto, eu nunca tinha visto a canforoquinona assim, como ela era. Para mim era um nome que eu decorava só, e canforoquinona, mas quando a gente vê que é um material real, existe, né? É um pó amarelo assim. Esse Schneider estudou comigo na pós-graduação e ainda pesquisa, ele fabrica, faz misturas com resinas, fabrica compósitos e pesquisa a resistência, etc. Né? Então, uma foto dele aí. Farofinha de milho. Farofinha de milho. É mais amarelo, hein? Tá bem amarelo, bem, né? Parece vivo, né? Acho que Encouragement. acho que é gema de ovo. Tô bem. Quais as fases de polimerização das resinas acrílicas? Então, quem lembra? A gente vai misturar ali o líquido e o pó.
Eu falei isso aí no resumão. Quais as fases que a resina vai seguindo e tal? Você vai percebendo que o tempo está acabando. Ó, eu estou percebendo que o tempo... Mas a gente volta se acabar, tá? 10 minutos. Então vai lá, misturei o pó no líquido. O que acontece? Ela fica como? Ninguém vai lembrar. Isso é fácil, pô. É que vocês não mexeram Ela material. Fala. Vai Isso aí. ficar tipo arenosa? Isso, Arenosa? é arenosa que se chama, perfeito. Né? Então parece aquela areia da praia, assim, sabe? Você sente a areia movimentando no líquido ali, para um lado, para o outro. Então, é uma fase arenosa que não é legal trabalhar nessa fase. O polímero jogou lá dentro, ele não foi diluído, porque o monômero é um solvente, né? Se cai cera na mesa, você passa o polímero, limpa, que é uma beleza a cera, sabe? Você, na Pratos Total, suja os dentes com cera, você passa ali o monômero, derrete tudo, sabe? Sai, que é uma beleza. Limpar com monômero os dentes sujos de cera na dentadura. Então, o monômero é um solvente, ele dissolve tudo aquele pó. E aí ela não tem mais pó depois. Você percebe que não tem mais pó. Ela chega em que fase? Fibrilar? Pegajosa, Marcelo. Exato, fibrilar ou pegajosa. Ela fica grudenta, né? Já começa a soltar uns fios, parece teia de aranha, assim, gruda no dedo, né? Gruda na mão. Evite colocar a mão na resina, porque você pode contaminar com oleosidade, né? Pigmentos da mão também, coronavírus, não. Bom, então evite a mão na resina, tá? E ela tá grudenta. Nessa fase com a espátula, você pega, você já consegue pôr no modelo, por exemplo, para aplicar e fazer uma moldeira individual, que é uma coisa para moldar a dentadura. Tem um modelo sem dente, um modelo de estudo sem dente, que é só estudo, e a gente faz uma moldeira de resina ali em cima, que vai moldar de novo o paciente. Só que a moldeira já está quase no formato da dentadura. Então, é uma moldagem de precisão, para copiar os músculos e tal, né? Então, nessa fase que está pegajosa, a gente já consegue pôr a resina e umedecendo com o líquido para ela não ressecar, porque se ela resseca, ela fica esbranquiçada, né? Então, a gente vai sempre umedecendo com monômero mesmo, né? Com monômero. É sempre bom ter um pouco de líquido do lado para trabalhar, né? Então, e aí a gente faz vários trabalhos, assim, aparelho de orto, tá? E nessa fase pegajosa já dá para começar. Aí ela chega na fase ideal, que é a fase como? Plástica, né? A fase plástica, aí é uma beleza, você recorta os excessos, ela não gruda mais, né? Onde tiver com excesso, você recorta, molha o Lecron no líquido e vai cortando, assim, tira, tal, se ressecou, esbranquiçou, você umedece de novo, tá? E aí, normalmente, a gente corre para pressão, né? Vai lá na panela termo-pneumo-hidráulica, mas não põe calor, só pressão, se ela for alto, né? E põe pressão para ela ficar mais resistente. Lá dentro da panela a gente normalmente nem vê polimerizar, endurecer, mas ela passa por uma fase final, qual que é? Borrachoide. Borrachoide, que é a fase do desespero. Quando a gente não acaba um trabalho e ela começa a ficar borrachoide, aí você põe para cá a resina volta e já se fala, ai meu Deus, ai, não deu tempo. Aí tira, começa de novo. Tira todo o material, joga no lixo e começa de novo. Se chegar na borrachoide não dá mais para trabalhar, né? Então, mas isso aí é a experiência. Quando a gente trabalha com resina, a gente tem uma certa afobação no início, né? Daquele, não vai dar tempo, começa a tremer, cai o líquido, derruba o DAP, cai o Lecron. Então tem que respirar, deixar tudo na bancada, primeiro passo. Se você olha a bancada, não tem espátula, sai correndo. Não tem não sei o que, sai correndo. Aí tem que deixar a bancada pronta, tudo na sua mão. Porque a resina não vai te esperar realmente, né? Aí, se você está concentrado e tudo organizado, dá tempo, que é uma beleza. Ok! Então, a última fase é quando ela endurece, a fase densa, né? Depois da borrachoide, ela endurece. Então, as autopolimerizáveis, elas vão chegar naturalmente na fase densa, né? No meio ambiente, porque a reação acontece quimicamente.
e as termo vão estar dentro da múfula, lá apertada, a gente precisa pôr calor para ela chegar na fase densa, vai precisar fornecer calor. Interessante que a resina, quando fornece calor para ela, ela começa, libera o elétron lá do peróxido, né? E aí começa a polimerizar. A resina, ela esquenta mais que o calor que está dando para ela. A resina dá uma aquecida, ultrapassa o calor que você deu para ela, que está bem de leve, o calorzinho, né? Tá só, não pode aquecer de uma vez, né? Pode dar bolha. Então, se está fornecendo calor, quando ela começa a polimerizar, ela fala, ai meu Deus, agora esquentei. Os átomos vão aproximando as moléculas e gera calor. A gente percebe isso na resina alto, né, que ela polimeriza, faz uma bolinha de resina, ferve, meu, às vezes não dá nem para segurar. Esquenta. Tomar cuidado, fazer provisório no paciente, direto na boca, porque ela queima a mucosa do paciente, né? E a termo é a mesma coisa. A gente pensa que a termo não vai liberar calor porque está na panela quente. Não, lá dentro ela esquenta. A polimerização gera calor, né? Essa aproximação entre as moléculas é uma reação exotérmica, ok? Poderia ter falado isso lá na primeira pergunta. Polimerização é uma reação exotérmica, tá? Qual as vantagens de se colocar pressão nas polimerizadoras, nas resinas autopolimerizáveis? Qual a vantagem? Olha que bonitinha. A minha é analógica, ainda gira assim. Não tem esse botão. Reduzir bolhas. Reduzir bolhas. Ela fica mais compacta. Né? Isso dá aproximada, né, nas moléculas dela, né? O material fica mais compacto, aumenta a dureza, aumenta a resistência, facilita o polimento, porque como vai ter menos bolhas, ela fica lisa mais fácil, né? Nem porosidades, não são nem porosidade a gente não enxerga, né? São espaços vazios, ele diminui a porosidade, aí o polimento melhora, a transparência melhora, ela fica mais transparente. Então, várias vantagens de pôr pressão, né? Então, nós temos panelas assim que é com água, termopneumo hidráulicas, tem algumas que são só hidráulicas, nem liga na tomada, são menorzinhas, você enche de água e dá pressão hidráulica com as válvulas delas, a água aperta, né? Você vê o corpo, mas nem precisa pôr ar, né? Eu tinha uma dessa, né? Então é um pouco os dedos para apertar aquele negócio. Mas dá pressão, são mais baratas, tá? Quem quer trabalhar com orto, por exemplo, essa panela sem calor, é uma pequenininha, você aperta, essa panela para ortodontia, você acha? É baratinho, bem mais do que essa, por exemplo. Né? Essa já tem calor, já pode polimerizar prótese total aí dentro, colocar a múfula aí dentro e com pressão, aí é pressão dupla, porque tem a pressão da múfula, tem a pressão do ar, nossa, fica muito transparente, fica bem legal, ó. Ela fica mais fácil de quebrar, porque fica tão dura parecendo vidro, né? Mas fica muito transparente qualquer resina que coloca termo, pressão na múfula e pressão aí dentro, com ar. Nossa, fica bonita mesmo. Tá? Então aí uma moldeira individual aí, que é um trabalho para moldar o paciente de novo. Já moldou uma vez, agora vai moldar melhor. É feito com resina alto, pôs uma pressãozinha para ficar bonitinha, transparente. Se o dentista põe a moldeira, ela transparente é bom, ele vê onde está machucando. Se pega algum lugar e fica branco, ali ele enxerga, é sinal que está apertando ali. É muito bom que a resina seja transparente em alguns casos, aí precisa pôr pressão, né? Senão ela não fica transparente. Tá? Então, legal. Cite indicações para o uso das resinas acrílicas autopolimerizáveis. Para que serve? Um minuto para responder a questão 10. Para que serve? Além de consertar... Tipo, para fazer orto? Fazer orto, ortodontia. Quem mais? Aparelhos de orto. Ó, provisório. Provisório. Muito bem. Ó. Provisório a gente pensa só... Placas. Placas. Muito bem. Moldeiras individuais, que eu não sei. Chapa de prova é uma parte da... a prévia da dentadura, né? Aqui, olha um provisório removível, né? A gente fala muito de provisório fixo, que a gente vai fazer, né, em breve, mas aqui um exemplo de um provisório removível, vulgo perereca, né? Então,
feito com resina alto, né? Uma coisa emergencial que vai durar, para durar não muito tempo, tá? Resina alto. O aparelho também não é para durar muito tempo na boca, um aparelho ortodôntico, né? Então, resina alto, polimerizado, dá para consertar. Continuando, então, estávamos aqui. Indicações, né, para o uso das resinas acrílicas autopolimerizáveis, né? Então, uma infinidade aí. Os provisórios a gente vai fazer com resina alto, né? Então, tem bastante utilidade na prótese, né? Poxa, Jesus, tô falando besteira aqui, pessoal. Acho que eu aceitei a Silene, sim. Vamos ver, só ver aqui rapidinho. Tem gente chegando aí, eu tô perdidão. Ok. Chegou, entrou, maravilha. Marielle, sim, também chegou. Ok, então próxima pergunta. Cite 3 técnicas para a realização de provisórios. Então, temos que fazer um provisório para o paciente. Temos algumas possibilidades aí, né? Então, você do laboratório recebeu o modelo e que técnicas você poderia fazer aí esse provisório? Quem pode me dizer, com as aulas que eu falei, com os vídeos que vocês assistiram, com as pesquisas que vocês têm feito? Como que a gente... Você vai no laboratório, uma das primeiras coisas que a gente faz como estagiário é provisório, né? Então, inclusive, a gente colocou no curso, logo no primeiro semestre, provisório por causa disso, porque muitas pessoas trabalhavam já em laboratório e é uma forma de ter uma utilidade, né? Já, mesmo estando no começo do curso, fazendo provisórios. Para isso tem que saber esculpir bem, né? Quando a gente faz com a técnica, né, de escultura com cera e copia com silicone, aí remove aquela cera e põe resina no lugar, né? Então, é uma técnica bastante utilizada aí. Aliás, o silicone cada vez mais está adquirindo várias formas de ajudar no laboratório, assim, o silicone laboratorial, né? Uma delas é essa. Então, a gente esculpe em cera, nós vamos ter aí um formato que a gente copia. Copiou, a gente tem um negativo que está aqui dentro, né? Aqui era o formato que eu esculpi em cera, em cima do preparo. O dentista fez o preparo ali, eu esculpi em cera isso aqui, ó, esse formato desse premolar aqui. Tá? E aí eu copiei o meu premolar com silicone. Copiei, misturei ali a pasta, o catalisador nas proporções certas, tira tudo marmorizado, deixa de uma cor só, vai lá, envolve o seu dente de cera que você fez, tentando não deixar fino em nenhum lugar, né? O silicone tem que estar meio grossinho para ele não alterar, né? E aí a gente tira o silicone depois que ele endurece, tira a cera, ou lava com água quente ou arranca ela, e aí a gente tem um espaço vazio ali dentro que a gente vai pôr resina na fase plástica. Passa uma vaselina para não grudar a resina no gesso, né? E aí você tem um dente de resina provisório. Dá o acabamento, tira as rebarbas, polimento. Isso fazendo de uma cor só, né? Uma cor amarelinha, um dentinho meia-meia. Mas dá para fazer também um dente com incisal, um amarelinho por dentro e translúcido por fora, aquele mais esbranquiçado, né? Então, com camadas, né? Um provisório com camadas. 2, 3 camadas de cores. Então, dentro dessa técnica de copiar com silicone, tem várias técnicas, tá? Só dentro dessa já deve ter umas 3. Por exemplo, fazendo pó líquido, põe o pó e depois o líquido, molha. Põe o pó e o líquido. Põe primeiro incisal, uma camada fina, e depois dentina, pó e líquido, pó e líquido, pó e líquido. Aí monta, tira os excessos e põe pressão. É um jeito. Ou faz o dente todo de uma cor só, meia-meia, uma cor amarelada. Espera polimerizar. Beleza. Aí diminui um pouquinho o meia-meia,
põe em sisal e vai na muralha de novo. Aí recobre aquela cor amarelada com incisal. Compra resina em sisal, tá? Então dá um degradê no dente já, tá? Então você vê dentro dessa técnica, já mostrei 2 formas de fazer e deve ter mais formas, tá? Então, ou a técnica da correria, né? Quando o dentista quer fazer na boca um provisório, né? Ele desgastou o dente, o paciente não pode ficar sem aquele dente, ele faz uma bolinha de resina, põe ali, a pessoa morde, já chega na altura certa, ele esculpe a vestibular, a lingual, a oclusal já está quase certa, porque mordeu, e já dá quase a anatomia do dente, é impressionante. A pessoa morde, já fica às vezes 3 cúspides ali, né? Porque tem 3 fossas em cima, né? O superior não tem 3 fossas. Então, quando a pessoa morde, a resina já fica 3 cúspides embaixo, no primeiro molar, por exemplo. Então, tá fácil, é só fazer os sucos, tal, não sei o que, recorta. Então, técnica da bolinha. É legal, às vezes, o técnico treinar essa forma, porque ele tem que esculpir rápido, né? E, às vezes, quem tem um laboratório junto com o consultório, às vezes pode ajudar bastante no consultório, fazendo dente rápido, né? A técnica da bolinha agiliza, tá? Ok, mas precisa ter experiência e tal, para, né, nascer é muito mais fácil, não tem a correria. Ou você compra o dente, né? Nos dentes anteriores, principalmente, é feito assim. Quando você não quer fazer mamelo, incisal, acha que dá muito trabalho, prefere gastar um pouco e comprar o dente pronto, dá também. Você tira a lingual do dente, né? Deixa só vestibular, e aí você vai fazer de resina só lingual. Só lingual você fazer com a resina autopolimerizável, né? Então a vestibular vai ser o que você escolheu, a cor que você escolheu, tá? Tamanho que você escolheu, tem várias opções, né? Então quando são 6 dentes e você está com medo de errar o formato, a proporção entre eles, você pode comprar uma placa para te ajudar, né? Então é uma saída, tá? O importante é que esse silicone aqui, o formato da cera, ele pode te ajudar até depois na hora de aplicar porcelana, né? Até depois, então, é bom copiar o provisório, ter a cópia do provisório. O paciente gostou do provisório, é muito bom quando ele gosta do provisório, porque daí você copia, fica mais fácil fazer na cerâmica, né? Você tem alguma coisa concreta onde você quer chegar, né? Muito bem. Oxi! Então, o dentista, para fazer um provisório, tem que desgastar o dente, né? E às vezes ele manda o dente moldado e ele não desgastou ainda. Ele vai desgastar na próxima sessão. Ele tem que fazer um provisório, mas ele manda um modelo para você e pede para você: por favor, faça um provisório no dente 21. Ok. Você recebe o dente 21 ali, né, em gesso. Aí você vai ter que fazer um preparo simulando o que ele vai fazer na boca. E aí você faz um provisório, pela técnica que for, né, uma das técnicas. E vai mandar para ele já o gesso preparado e o dente ali. Aí sim, na próxima vez, ele vai anestesiar o paciente, desgastar o dente, pegar aquele dente que você fez e adaptar ali, porque igual não vai estar, mas vai adaptar, vai desgastar, preencher por dentro, mas o dente, o formato externo você já fez, vai servir, é rapidinho, é rapidinho. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente tem que fazer preparo, às vezes, no laboratório. Não é uma coisa que é só do dentista. Às vezes a gente tem que fazer no gesso esses preparos, tá? E é bom que a gente saiba o preparo ideal para dar exemplo, né? Porque depois a gente vai querer que o dentista faça um preparo bom para a gente conseguir fazer um trabalho bom. Então a gente precisa fazer um trabalho exemplar para que o dentista também faça, ok? Então, quais as características de um preparo ideal? Eu achei esse slide também na internet. Achei muito bom assim esse jeito de esclarecer o formato do preparo ideal, né? A gente tem que ter um lado biológico, né? Um lado biológico que
o dentista, quando vai fazer esse preparo, no caso o dentista, né, ele não pode invadir, por exemplo, a polpa, né? Ele não pode chegar muito perto da polpa, senão o dente vai começar a doer. A cerâmica ficou linda, mas está doendo pra caramba. Ou seja, o preparo não foi ideal, né? Ele não pode invadir o periodonto. Ele pode esconder por baixo da gengiva o preparo, né? Para aquela preparo subgengival, para esconder a emenda por baixo da gengiva, pode. Só que ele tem um limite. Ele não pode invadir o osso, por exemplo. Né? O epitélio juncional, tem um epitélio ali que a gengiva está aderida no dente, sabe? Isso é um epitélio, não pode invadir aquilo. Então isso é tudo para o dentista, né? E o tecido dental ele tem que preservar o máximo, né? Então preservar assim, e ao mesmo tempo tem que ter espaço para ter um trabalho com resistência, que entra outra questão aqui, né? Então o preparo que a gente tem que fazer tem que manter um espaço que vai restaurar uniforme, 1,5 mm, por exemplo, na volta toda. Não pode ter um lugar mais fino, na ponta da cúspide ficou fininho o material. Então, o preparo ele tem que promover resistência para o trabalho, né? O trabalho não pode ficar fino, então tem que ter espaço por igual. Desgastar por igual, a frente, em cima, atrás, um espaço suficiente para o material que a gente vai usar. Tem materiais que exigem mais espaços, tem materiais que exigem menos espaço, porque são mais resistentes, né? Então tem que promover a rigidez estrutural, que é parecido com resistência, né? A rigidez da estrutura que você vai fazer, né? Não tem nenhuma área frágil, tá? E também tem que promover retenção, ou seja, o dente não pode ficar saindo toda semana. Você faz um dente, descolou. Descolou, que às vezes é muito expulsivo assim o preparo, o dentista desgastou o dente, ou você mesmo no modelo fez assim, uma ponta. Aí você faz o dente, ele cai toda hora, é a mesma coisa com o paciente. Então, o preparo, ele tem que promover retenção. A cola precisa conseguir colar o dente, né? Então... É aí que tá aquele negócio de 6 graus lá? Isso, aí que tá o negócio de 6 graus, que eu vou comentar também. Eu peguei uma foto bacana para mostrar, tá? Então, conicidade de 6 graus. 3 graus de cada lado é o ideal, tá? Então, a parte estética, o preparo tem que promover estética, né? Por exemplo, a margem do preparo aqui, lá perto da gengiva, é bom que tem espaço. Então, eu falei, aquela chanfro, né? Aquela preparo em chanfro, com uma broca arredondada, o dentista precisa ter um espaço, conseguir um espaço na margem. Porque é onde acinzenta, quando a gente faz metalocerâmica, a margem. Se não tiver espaço, aí que vai acinzentar mesmo. A gente tem que ter metal, tem que ter opaco, tem que ter a cerâmica de dentina, depois o esmalte, é bastante espaço. E é na margem que compromete a estética, é o lugar mais importante ter espaço, né? Então, a espessura, que nem eu falei, da porcelana também por causa estética, além de causa estrutural. Se ficar algum lugar fino, pode quebrar e pode ficar feio, aparecer metal lá, você vai, desgasta, tá alto, de repente apareceu metal, não teve espaço para porcelana, só teve espaço para o metal, né? Então, o preparo tem que respeitar a anatomia da oclusal no molar. Se o molar tem 4 cúspides, o preparo vai ter 4 cúspides, né? Então, se é o preparo do pré, então tem que ter 2 cúspides, não é uma montanha reta em cima, certo? Porque uma montanha reta em cima, o trabalho vai ter uma área grossa, aí depois vai ter uma área fina aqui, né? Uma área grossa. Então, o preparo segue o formato do dente. Aí o dente vai ter, o final vai ter uma espessura uniforme do trabalho, né? Então tem que respeitar a anatomia do dente, tá? Então, legal. A gente, por exemplo, esse daqui também eu peguei de algum artigo, eu posso depois enviar o nome, tá? Mas reparem aqui esse preparo. Ele não está ideal, porque as paredes estão paralelas. Estão muito paralelas. Para você fazer uma peça que encaixe aí, vai sofrer.
É muita atrição entre as paredes e não entra. Vai ter que desgastar por dentro, vai ter que ficar desgastando por dentro, aí começa a dançar a peça, e no final a retenção, que era muita, fica pouca, né? Então, paredes muito paralelas, parece que tá bom, mas não tá. É difícil de entrar a peça. Por outro lado, se o dentista pega, ou você, na hora de desgastar o dente para fazer o provisório, inclina demais, aí ela não para na boca. Fica soltando. Se o dentista... Eu lembro quando eu era aluno da faculdade, eu estava, acho que no terceiro ou quarto ano, peguei um paciente para preparar, eu tremia que nem um louco, eu estava morrendo de medo de preparar, a responsabilidade de desgastar o dente. Eu lembro que eu fiz um preparo assim, ficou horrível, velho. Putz, grila. Até hoje eu não esqueço. Mas tudo bem, deu para fazer a peça e tal, mas acho que descolou alguma hora, né? Mas eu era aluno ainda. Então, não pode ser, né? Parece que ele apontou um lápis, tá? O ideal está aqui, ó, inclinação em torno de 3 graus. A própria broca já tem inclinação de 3 graus. Olha o chanfro, ó, uma área com espaço na cervical, né? Então aqui a peça entra e sai fácil. E quando tiver cola, não sai, né? Então tá bem, né, nas condições mais ideais aqui, tá? Então, outra coisa é que quando o preparo é bem alto, quando o preparo é bem alto, o dente é comprido, as paredes até podem ser um pouquinho mais expulsivas, porque a altura não deixa o dente girar. Então, assim, quando o dente é bem alto, não precisa ser tão 3 graus, até pode dar uma fechadinha maior. Ao passo que quando o dente é curto, aí a gente tem que deixar um pouco mais paralela, né? Do que 3 graus. A gente tem que deixar, porque o dente tem uma altura muito baixa. Então, para a gente conseguir aumentar essa retenção, é melhor que a gente quase deixe paralela. Então, também isso aí depende da altura do dente. Né? Depende da altura de cada dente. Que são diferentes entre as pessoas, entendeu? Então, quando o preparo está alto, aí a gente pode dar uma inclinada maior, tá? Então, uma alternativa quando o preparo é baixo é fazer o sulco, né? Um sulco em que defina uma forma de inserção da peça. Então, se a peça entra em um sentido só, ela só sai em um sentido só. Isso aumenta a retenção. Quando a gente consegue determinar apenas um eixo de inserção, aumenta muito a retenção da peça. E esses sulcos, né, expulsivos, né, servem como um encaixe, né? Então é uma forma de melhorar a retenção, né? Aumenta também a área de contato da prótese com o dente, isso aumenta a retenção. Ok. Cite exemplos de próteses fixas intra e extracoronárias. Alguém teve dificuldade de entender essa pergunta? O que é intra e extracoronária? Uma que vai por dentro da coroa e outra só a parte externa? Exato, né? Então, uma prótese intracoronária é uma inlay, por exemplo, né? Ela vai dentro da coroa, né? Uma extracoronária já é a coroa total, já envolveu a coroa, uma onlay também, né? Então, são próteses fixas que vão de parciais, né, dentro da coroa, ou totais, né? Então, só para a gente lembrar desse conceito de inlay, onlay, Inlay e coroa. onlay vão ser praticamente sempre resina? Não, tem cerâmica também. Cerâmica prensada é muito comum. Onlay, cerâmica prensada fica muito legal, né? Fica bonito, né? Essas de silicato de lítio, né? Que é bem resistente e adere, né? Passa ácido, passa silano e o adesivo, o cimento resinoso cola, né? Então, quimicamente, né? Nesse material aí, tá? Então, inlay pode ser resina foto também, inlay, resina foto, tá? Mas hoje tem as opções de vários tipos de cerâmica, tá? Dúvidas? Aí, ó. Marcelo, Eu. essa inlay,
por exemplo, qual a utilidade dela? Porque poderia ser feita uma resina, não é uma restauração? Ou não? Poderia. A restauração, assim, de resina direto na boca, ela vai durar quanto? Uns 5 anos, 6 anos, talvez chegue a um pouco mais, 9, 8. Tá? Ela vai ter um desgaste no decorrer do tempo. E ali na região, essa inlay, por exemplo, a gente chama de, por exemplo, MO. Ela é MO, ela pega mesial e oclusal. Poderia ser MOD. E às vezes, ali aquela região entre os dentes está bem subgengival, sabe? A cárie, ela invadiu ali por baixo da gengiva e é difícil por isolamento, conter sangue, umidade, aquela região ali próxima à gengiva, enquanto a gente faz a restauração, se ela for muito profunda, pode ser difícil, né? Eu, assim, já teve caso que eu fiz direto na boca e ficou bom, passava o fio dental, não enroscava, tal. Mas depois de alguns anos, 2 anos, radiografa, vê que está infiltrando cárie ali embaixo. Quer dizer, não secou bem. Algum pouquinho de sangue infiltrou entre o dente e a restauração e não uniu, não colou. E pode ter recidiva de cárie. A restauração feita direto na boca, dependendo da dificuldade, da profundidade, da dificuldade de isolar. Então, pode parecer que ficou bom, mas não ficou. Então, nesses casos, é melhor preparar expulsivo, moldar, né? Tentar moldar bem até o fundo, fazer um trabalho fora da boca, ataque ácido, aí você consegue deixar seco e colar rápido, sem aquele, né? E outra, quantidade de material que vai contrair ali é só a cola. Uma fininha, uma região fina de cola, é a única região que está polimerizando ali com a luz, porque o dente já está pronto. Agora, quando a gente faz direto na boca, a gente tem que ir na técnica incremental, né? Põe a resina, põe luz, ela contrai, abre um espaço. Aí depois põe outra resina, ela contrai, abre um espaço. Então, aí as paredes estão unidas, você uniu uma parede, uniu com outra, começa a contrair, elas começam a competir entre si, aí pode abrir fenda. Então, a tendência de fazer um trabalho fora da boca ficar melhor é maior, né? Porque é mais rápido o procedimento, é ataque ácido e cimentar, pronto. O formato já está pronto, a cor já está pronta, com pigmentos, né, com incisal e a rapidez. Às vezes o dentista prefere cimentar em meia hora do que fazer a restauração em 1 hora. Entendeu? Desculpa, mas chegou uma entrega aí. Os cachorros aqui, por fé. E então, assim, a restauração feita fora da boca tem outra vantagem. Ela tem mais resistência, porque vai mais luz, né? Ali onde está colocando luz, será que a luz vai chegar lá dentro, por baixo da gengiva, né? Tão bem quanto feito no laboratório, que tem luz girando por todos os lados. Então, a polimerização no laboratório tende a ficar melhor do que a polimerização feita dentro da boca, né? Agora, se eu fizer uma inlay de cerâmica, tipo IMEX, aí ela não vai desgastar com o tempo. Aí o trabalho é para ser bem duradouro. Mas, né, se foi feita uma boa cimentação, putz, aí esquece esse trabalho aí, viu? Não vai ter essa preocupação que a resina vai ter que ser trocada 1 hora, que a resina vai, né? Então, para quem quer trabalhos com longa durabilidade, né, aí opta. Mas realmente, em lei, é mais raro mandar para o laboratório, né? O dentista não quer ter gasto, ele quer resolver rápido para receber logo, né? Então, geralmente ele faz no consultório, tá? Geralmente. Mas eu estou citando assim casos que tem maior dificuldade, já está muito subgengival, está sangrando, já teve recidiva de cárie, já infiltrou e em pouco tempo, então você vai tentar melhorar a qualidade daquele trabalho fazendo indiretamente. Se já fez direto e não conseguiu, tenta indireto,
né? Ok? Deu para entender? Beleza. Manda aqui. Vai muito do perfil do paciente, do perfil do dentista, né? Dessas coisas também. Qual a função de um dente provisório? Obrigado, Gi. Qual as funções de um dente provisório fixo? Então, tem um dente que a gente vai fazer provisório para o paciente. Por que ele precisa de um provisório? Acostumar. Acostumar com o dente já. Estética também. Primeira coisa, Serve, estética. né? É por isso que eu pus essa foto aí. Pô, quem que vai querer ficar sem dente, né? Imagina um central. Desgastou, olha, volta semana que vem que tá pronto. Né? Primeira coisa, estética. Fonética, né? Precisa dos dentes para falar, para mastigar, né? Para mastigação. Então, as funções das próteses é a mesma. Estética, fonética e mastigação. Certeza, o provisório está dentro. Né? Nesse tempo provisório, ele vai servir para tudo isso. Mais alguma coisa, quem lembra? E impedir o crescimento gengival e a movimentação dos dentes. Perfeito, perfeito. Então, o dente foi desgastado. Ele não encosta mais nos vizinhos, né? Não encosta mais nos dentes vizinhos dele, não encosta mais em cima, no antagonista, ele fica solto. E o dente solto se movimenta, né? Ele pode tombar para mesial, tombar para distal, pode destruir. Quanto mais demorar, tem um número de quanto o dente destrui por dia, 0,0 alguma coisa. Por dia ele movimenta um tanto, né? Quando ele não encosta, tá? Então, aí depois o trabalho definitivo está pronto, corre o risco de não encaixar. Começa a pegar no dente da frente, já, será que tombou? Será que mudou a posição? Então, começa o trabalho para adaptar o dente, porque modificou a situação, né? Então, para não movimentar. E a gengiva, né? Um provisório bem feito é fundamental para quando o dentista vai moldar, a gengiva esteja rosinha, sem sangrar, ele põe o fiozinho, não sangra, né? Ele limpa o cimento, não sangra. Agora, se o provisório está cheio de excesso, está gordo na lingual, assim, já amassou a gengiva num canto, aí parou o alimento, está áspero, fica cheio daqueles placa bacteriana, sujeira, né? Resíduo de alimento, porque está áspero. Você tira o provisório, já sangra, a gengiva já começa a sangrar. A moldagem não vai ficar boa, não vai ficar. Então, um provisório bem feito é fundamental para uma boa moldagem, né? Então, é por isso que a gente tem que ter um provisório, não só um provisório bem feito. Sem contar que o dente pode doer, né? Imagina se esse dente aí está vivo, está tendo desgastado ali. Ele tem nervo, o dentista está diminuindo, anestesiou. Aí ele chega em casa, passa anestesia. Aí toma gelado, ele sobe na parede, meu. Né? Toma uma sopa quente, então vai doer. Precisa proteger esse dente. Aí o provisório evita que a dentina fique exposta. Né? Então não dói, fica tranquilo. É com um dente que está protegendo. Não vai doer com aguinha, com arzinho, com nada, né? Porque o dente está protegido. Sem contar que o provisório é um estudo do definitivo. Não pode esquecer disso. Na espessura, você vê o provisório, tá fininho, morde, tá alto, morde, tá alto. Ah, esse provisório tá fino, hein? O definitivo vai ficar fino também. Então, trata de desgastar mais o oclusal desse preparo que você está fazendo, porque não tem espaço. O provisório não está cabendo, já furou. Então, o definitivo vai furar também, certo? Então, um estudo da oclusão, um estudo do formato, um estudo da espessura do provisório, que a gente quer uma espessura toda uniforme, um estudo do preparo, para ver se está soltando, se está muito expulsivo, o provisório vai ficar soltando toda hora. O definitivo também vai, né? Então, é um estudo da cor, se o paciente gosta da cor, está muito amarelo, beleza, fazer mais claro. Né? Então, tanto é que se o provisório estiver bem feito, copie, fala para o dentista, copie o provisório para mim, porque eu vou usar como referência na cerâmica, tá? Então, o provisório é um estudo aí dessas situações todas, é importante que esteja bem feito. O que é pilar e pôntico, quem sabe? Perguntas de Ponto com aquele materiais. dente meio
Pode falar, Isso. Diogo, fala você. Ele já Não, eu falou. não sei direito, pode falar. Fala. O pilar é o dente desgastado, Marcelo. Exato. Tá O pilar. fazendo... Isso, o pilar é o que suporta. Vamos parar com isso daí, hein? Teve fogos agora para me ajudar, muito legal. Então, o pilar é o que suporta, né, a prótese, né? O pilar é o que suporta. É como se fosse uma ponte mesmo, né? Então, que os pilares suportam essa ponte, os dentes que foram preparados. Também serve para implante, né? São os pilares dessa ponte aí, né? São quem vai receber todos os esforços mastigatórios. Oh. Tá, então não necessariamente é o dente desgastado, pode ser o pino também do implante. Exato. Chamado pilar, né? Exato. Tá. E o pôntico é o dente que fica suspenso, tá? Suspenso Sim. é o dente que está faltando, que forma a ponte, tá? Sim. Tem um termo que eu nunca falei. E se o dente fica penduradinho aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, suspenso, ali atrás, ó, da ponte. Você sabe como é que chama? Ah, tá vendo aqui que eu desenhei? Se fica um dente suspenso para trás, no último, isso chama cantilever. Cantilever. É um dente que põe a mais, fica... Não é o pôntico que tá no meio, ele fica pendurado para trás. Você entendeu? Fica em cantilever. Um lanterninha. Hã? Um lanterninha. O lanterninha, isso. Às vezes precisa pôr o dente nessa situação, tá? Pituquinha! Qual o formato mais adequado para um pôntico na região gengival? Isso daí a gente vai fazer no segundo semestre, mas é interessante a gente saber. Eu pus que a gente está falando de pôntico. Vocês chegaram a pesquisar? Qual o formato ideal de um pôntico? Cônico? A gente costuma falar em formato de bala. Eu não sei por que falam formato de bala de revólver, será? Não sei. Mas, assim, antigamente, só para vocês saberem, o pôntico, esse dente que está suspenso, faziam ele sobre a gengiva. Ele ficava assim, ó, que se chamava formato de cela. Ele ficava montado na gengiva. Deu para entender? O formato de cela. Só que acontecia, entrava alimento aqui dentro e dava um mau hálito do cão, certo? E a pessoa não conseguia limpar. Então, hoje em dia, né, se faz em formato de bala, que se fala, né? Então, ele encosta na vestibular. Então, nós estamos olhando a prótese por vestibular. Então, parece que o dente vem de dentro da gengiva, tá? Vem de dentro da gengiva. A vestibular parece um dente natural mesmo. Só que por lingual vai ter um espaço aqui, ó, para a pessoa conseguir limpar, passar escova, passar o fio dental e não ter uma área escondida, uma caverninha ali, cheio de bactéria, que vai destruir, inclusive, a prótese, né? A emenda da prótese com o dente, infiltração, tá? Então, e tem gente que gosta de condicionar o tecido. Então, coloca o pôntico apertando a gengiva. Aí parece que ela vem de dentro mesmo, o dente, né? Isso machuca um pouco, depois a gengiva acomoda e envolve o dente. Também dá para limpar, né? Passa meio apertado entre o dente e a gengiva, mas passa, né? Então, aqui uma situação para condicionamento gengival, que se chama. E aqui o tradicional pôntico. Mas por lingual, não faça o dente como ele deveria ser, tipo a lingual completa. Vai aqui, recua e deixa um espacinho de leve. É lógico que não é um espaço que vai entrar um monte de alimento, é um espaço rente, né, que vem paralelo numa reta até a vestibular, sem concavidades internas, que possa gerar aí mau hálito. Tá? Só para ampliar esse entendimento do pôntico e dos pilares, ok? Então, essa foi o questionário. Vocês tiveram alguma dúvida, não?
Foi tudo bem, people? Tive muitas, mas foram sanadas. Ah, que bom. Tá bom? Então, assim, eu tentei fazer esses questionários com o máximo foco, assim, para a prática, tá? Não só ficar muito na teórica, nas reações químicas, né? Para entender que materiais eu posso, né, misturar. É importante saber o mecanismo de endurecimento desses materiais aí, tá? Então, assim, porque senão a gente fica um macaquinho no laboratório trabalhando. Só, mistura esse com esse, mas se dá um problema, a gente não consegue ter a dedução da onde aconteceu o problema. Por isso é importante saber os materiais que a gente está trabalhando, tá? Infelizmente, faltou um questionário de gesso, né? Que foi bem no início. A gente teve aula prática e vai cair. Então, dá uma estudadinha em gesso, tá? A gente comentou no resumão os tipos de gesso, a quantidade de água que vai nos gessos, né? Marcelo, Ah, dá licença. Os tipos de gesso vai cair os 5, é isso? Que é pra gente estudar todos eles? Sim, pode cair. Quanto água vai no gesso comum, quanta água vai no gesso pedra, ou qual a diferença do gesso pedra e do comum, por exemplo. Tá? Na hora de fazer, na hora de fabricar, ou na hora de trabalhar, qual a diferença? Tá? Sim. Marcelo, Vai ser a daí mesma que coisa. mais? E daí resina também vai ser tipos? Como funciona? Só as Tanto da odontológicas. resina Acrílica. Só acrílica. e a composta também? Não, composta não. A composta não. Isso, Tá. Só semestre que acrílica. vem. Só acrílica. Tá bom? Tá. Pode ser que eu pergunte qual a diferença da resina acrílica e da composta, só para ver se vocês sabem, né? Mas assim, né, tipos de resina composta, blá 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 blá, blá, isso não precisa, tá? Só para saber se vocês sabem a diferença dos dois materiais. Ok? É a mesma coisa, 5 perguntas, 4 ABCD e aí uma prova rápida também. Beleza? Beleza. Tranquilo. E eu mando hoje. E vai ser na segunda, Marcelo? Na Segunda e segunda. terça? Na segunda e terça, tá? Ok. Tá bom? Aí eu vou sortear direitinho os horários. Hoje eu mando na parte da tarde, tá? Tá. Tá certo, então. Então é isso, pessoal. Marcelo. Hoje, pode perguntar.